Estamos aqui iniciando mais um Autores e Livros. Este programa que leva até você, caro telespectador, homens e mulheres que se dedicam a escrever livros, que traduzem a sua inquietação intelectual, a sua criação, a sua ficção, o seu ensaio filosófico, enfim, em livros. Livros, livros, mais livros. Este objeto cultural que ainda vai conviver, certamente, com as demais tecnologias de escrita e de leitura contemporânea. Mas o livro ainda é esse nosso grande parceiro e companheiro de todas as horas. Para falar sobre o que ele escreve, sobre os seus livros, e também como editor que edita livros, nós temos hoje o nosso convidado, Cássio Pantaleone. Prazer te receber, Cássio. Um prazer enorme também de lá. Já estiveste aqui uma outra oportunidade, vamos falar sobre isso, conversamos sobre o livro de contos, agora está lançado um novo livro de contos, e és o editor de uma editora Oito Inverso que está se consolidando no mercado editorial, com todas as dificuldades que bem sabemos desse mercado. O Cássio é escritor, filósofo, ensaísta, é gaúcho, dono de formação eclética, né? Mestre e bacharel em filosofia, com complemento curricular na disciplina de Psicologia Social e Psicologia do Desenvolvimento. Trabalha na área profissional de soluções de software para processo de gestão empresarial. Perfeito. E tem uma inquietude, uma curiosidade multidisciplinar, por isso que ele desenvolveu vários conhecimentos em várias áreas de estudo, de pesquisa, entendendo, né, que a história do conhecimento humano é a história do entrelaçamento de ideias. Isso te definiria assim como uma pessoa, como um filósofo, como um intelectual, como um escritor, como um ficcionista, esse entrelaçamento de ideias, Cássio? Eu acho que sim, Dylan, de certo modo assim, né, por conta dessa inquietude, digamos assim, na questão das razões e dos modos como as coisas se dão, né, como as pessoas se comportam, do modo como as pessoas pensam, do modo como as pessoas aprendem e ensinam, do modo como elas articulam as ideias, como elas interpretam textos, como elas são capazes de produzir conhecimento, enfim. Eu acho que eu sempre fui inquieto com essa questão, acho que isso define muito realmente o meu modo de pensar, creio eu. E o teu amor pelos livros é muito grande. Eu costumo dizer que os escritores, primeiramente, são grandes leitores. Eles amam tantos livros que compram, fazem uma biblioteca, leem muitos livros. E esse amor, num certo momento, transborda, porque eles também querem fazer os seus livros. Se tornam escritores. Sem dúvida. Eu comecei, a minha paixão por livro começa, por incrível que pareça, aos 14 anos, né, onde eu já contei essa história, eu acho que várias vezes, em várias outras ocasiões, mas foi interessante porque, na verdade, foi um trabalho de escola, a professora deu lá 3 títulos para a gente ler, e, curiosamente, eu me interessei em ler os 3, eu não quis ler um só, né, porque no momento que eu li o primeiro, me apaixonei. Vou ler mais os outros também? Vou ler os outros. E eu acho que dali em diante virou meio um cacuete. Eu li muito durante a minha adolescência mesmo, eu aproveitei muito o acervo da biblioteca pública, né, demais realmente, para mim era uma visita bastante interessante, e depois me tornei um comprador de livros compulsivo, assim. Eu li muito no início, muita filosofia, sem dúvida alguma, depois eu me voltei para a literatura, da literatura gravitei nas áreas aí de psicologia, enfim, e também a parte de gestão, que é uma das áreas que eu trabalho, enfim. E eu acho que isso, de certo modo, também já responde um pouco a primeira pergunta. Esse entrelaçamento das ideias também está nessa minha volição, digamos assim, de procurar nos diferentes textos, nas diferentes áreas de conhecimento, algum tipo de resposta, né? Talvez, eu costumava dizer naquela época, eu dizia muito isso, né? A leitura, para mim, ela era uma forma de me encaixar no mundo, porque quando eu estava longe da leitura, o mundo parecia meio absurdo, né? E a leitura parecia que tornava o mundo, fazia o mundo ter sentido. Então eu me jogava muito na literatura por conta disso, né? Na leitura por conta disso. É interessante essa tua abordagem, porque algumas pessoas provavelmente vão encontrar esse encaixe no mundo de outra atividade, enfim, mas o leitor e o escritor, o mundo toma sentido a partir desse posicionamento dentro do mundo e diante do mundo. Não é? O Guimarães Rosa tem uma frase que eu gosto muito dele, ele fala que narrar é resistir, né? Eu acho que, de certo modo, quando o escritor escreve, ele está resistindo a essa coisa caótica que é o mundo. Ele está tentando organizar as ideias, né?
para o leitor que tem e que se dedica a interpretar um texto de um grande escritor, ele é capaz de observar essa tentativa incisiva do escritor, né? Uma tentativa firme do escritor de querer dar sentido para a história, de querer dar sentido para aquilo que ele está produzindo. E eu acho que essa produção do sentido é que ela recupera na gente uma certa esperança de que nesse caos, no final das contas, é possível se encontrar uma ordem, né? Eu acho que é por aí, Dilan. É verdade, muito interessante. Você já tem vários livros publicados. O mais recente, o livro de contos, um título altamente sugestivo e poético, eu diria, né? A Sede das Pedras. Aqui vamos mostrar o livro. Mostra sempre que o título está ali na horizontal do livro, A Sede das Pedras. É uma coletânea de contos que tu escreveste, reunidos nesse livro, e que se destaca aqui, depois eu vou até comentar aspectos da resenha do Carlos André, que é um jornalista que se dedica muito ao jornalismo literário, enfim, Agouro, O Sangue das Pedras, Terços Sentidos. Agora aqui eu vou ter uma dificuldade para ler esse título, que é Ambarabibacicicocó. Ambarabacicicocó. Aí é uma coisa mais italiana. Italiana. Né? Sede, Infâmia, Pulso, O Boié e Avessos. Então, acho que já, né, no índice dos contos, nós podemos perceber que se trata de uma coletânea com uma densidade de linguagem, uma densidade poética, onde tu deves ter trabalhado com muita delicadeza cada frase, está feito todo um trabalho de construção da linguagem, em que ela ganha quase uma autonomia, que é importante. Foi isso que achei interessante, quando o André comenta aqui, que nas 9 histórias reunidas em A Sede das Pedras, Pantaleone retorna um estilo que já é marca em livros anteriores, como Histórias para quem gosta de contar histórias, já agora da editora Altiverso, esse foi o livro de contos. Uma prosa poética, musical, em que a frase não é um veículo transparente para a trama, mas luta por autonomia estética, como nos casos a seguir. Então ele cita aqui casos nas ancas, o fogo à frente, dia a dia, pelo feijão. Cheirava longe, de muito esquentar. Na panela, o pau de colher para a correnteza, tenteando os grãos. Isso aí, se a pessoa colocar assim naquela estrutura da poesia, é um poema. É verdade. Eu diria para você, eu acho, Dilan, que A Sede das Pedras, né, ele vem dentro de uma crença minha, assim, sobre a construção, a produção textual, a produção do escritor, né? Eu não gosto da palavra produção, porque produção dá um sentido de manufatura. De manufatura, de linha industrial. Algo feito mecanicamente. Uma linha de produção linear. Exatamente. Eu gosto de me aproximar mais do sentido de obra, que de certo modo define os autores clássicos e define todos os artistas clássicos, de certo modo, né? Se nós pegarmos no campo da música, por exemplo, e a gente analisar o Beethoven, né? Todas as peças para piano de Beethoven, aquilo constitui uma obra onde você vê que cada fragmento foi pensado à exaustão. E a forma da composição, ela é desafiadora para o ouvinte. Ao mesmo tempo que conforta o ouvinte, deixa o ouvinte num imperativo de querer ir além do que ele simplesmente ouve, né? Se eu transferir isso para o campo da literatura, linguagem é significado até a última instância, né? A linguagem é carregada de significado até a última instância. E eu vejo dessa forma, assim, quando eu penso em literatura, eu penso nessa necessidade de pensar em exaustão a frase que eu vou compor para colocar naquele fragmento, de como ela, de modo autônomo, permanece, mas como ela se encadeia com o resto do texto, e dessa forma dando um certo conforto para o leitor, para que ele possa entender a sequência, mas ao mesmo tempo colocando ele num modo de desafio, de que ele venha querer entender um pouco além a forma como foi constituído, o modo como foi constituído e construído aquele processo.
Eu não sei se isso é uma presunção, talvez, ou se é uma demanda interior, né, é um do desafio escritor. que tu te coloca. Exatamente. É uma demanda e um desafio do autor diante do seu ofício de escrever. Exato, eu acho que é uma coisa assim, eu costumo dizer atualmente, né, de certo modo escrever é uma forma de se curar, né, porque a gente tenta, digamos assim, preencher aquelas lacunas que você tem na alma. Vazios né? aqui, vazios ali. Exatamente. Então, acho Dar sentido. Dá sentido, acho que fundamentalmente é isso, né, Adila? Uhum. E como é que tu, tu selecionaste no teu imaginário, selecionaste da tua memória, da tua invenção pura e simples, os personagens que povoam esse universo de contos, onde tem um certo destaque das figuras femininas também, coisas assim? Muito do conteúdo da Sede das Pedras, ele vem de memórias e de histórias que me contaram quando eu era criança, né, na família. Por exemplo, Ambarabá Titicocó, que você comentou, no fundo é uma história real, que foi quando a minha nona, né, veio da Itália para a Argentina pela primeira vez, antes de vir para o Brasil. Claro que a história não é exatamente essa que está contada, mas o argumento principal da história, o núcleo principal, é que ela ficou, de fato, na Itália durante 1 ano sozinha, enquanto o marido estava tentando a sorte na Argentina, fugindo da ameaça fascista, né? Enfim, então, teve um momento em que o meu avô, meu nono, envia para ela as passagens, sem explicar muito a razão, simplesmente num telegrama dizendo, pega as passagens e vem para a Argentina. Como se fosse sair daqui para um bairro. Exatamente, como se estivesse mudando de uma rua para outra, né? Então ali é interessante, porque a partir disso a história ela se constituiu, e é claro que evidentemente eu coloco elementos do imaginário, né? E crio uma trama que não é a trama efetivamente real. A real. Mas eu acho que todos os contos, eles bebem um pouco dessa fonte, desse material que são as histórias que me contavam, ou histórias que efetivamente eu vi acontecer, né? Exceto um conto. O Ambarabá Titicocó, em particular, que você citou de novo, né? Ele é interessante porque esse verso a minha nona cantava para mim. Existe uma cantilena italiana que é para acalmar as crianças, né? Que na verdade os camponeses italianos tiraram um fragmento na verdade, de um poema erótico da Idade Média, né? Só que essa parte ela não é erótica, né? Embora Sim. tenha assim, uma conotação. Sim, mas não é. Não é apelativa, né? Sim. Então esse núcleo dessa cantilena ele gravita em torno de toda a história e ele dá sentido para a história. Então são coisas que eu faço essa tentativa de pegar elementos plurais e dar uma densidade para que eles se transformem num conto. E na continuidade do que tu vens escrevendo, A Sede das Pedras, que é o mais recente, em 2000 lançaste Os Despertos, também ficção. Ninguém disse que era assim, que foi relançado agora novamente pela Oito Inverso. Agora temos aqui uma mais na área de gestão, assim, né? Um ensaio desmascarando a incompetência, o aproveitamento das capacidades humanas no ambiente organizacional. Aqui já é a tua dissertação de mestrado, olha só, então, no mundo empresarial, na filosofia, na literatura, insuficiência, necessidade, possibilidade do sentido do ser. Heidegger e a superação da metafísica. Não vamos falar sobre Não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre filosofia. E esse belo livro de contos que eu tive a oportunidade de conversar contigo na ocasião do lançamento, Histórias para quem gosta de contar histórias. O Melhor da Festa, que foi uma antologia que participaste na Casa Verde. Como é que tu visualiza essa tua trajetória, desde lá os primeiros livros até este, A Sede das Pedras? O que tu percebe em termos assim da dinâmica da tua literatura? Assim, a linguagem vem se apurando, ou isso não importa, porque cada conto é uma linguagem, enfim, os personagens vão surgindo mais naturalmente, ou ela se torna mais difícil a escrita hoje, com toda a trajetória que tem? É uma boa pergunta, Adilan, porque é uma boa pergunta mesmo. Assim, se eu avalio o que eu até então construí em termos de obra literária, de produção escrita, né, eu acho que, fundamentalmente, a palavra que mais me define, que me dá o horizonte, é essa palavra desafio. Né? Eu gosto muito de ser autodesafiado, eu me desafio o tempo todo.
Por quê? Eu acho que é por uma necessidade, talvez a filosofia explique um pouco isso, né? Sim. Talvez assim, aquela coisa de ter uma tentativa... Pegar a filosofia para explicar. Aquela tentativa de alcançar alguma coisa além, né, do horizonte. Então o que acontece? Num primeiro momento, a produção escrita de forma dissertativa, como a minha dissertação de mestrado ou o próprio ensaio, ele dá uma dimensão da linguagem bem diferente da dimensão de linguagem literária, né? Quando você experimenta a linguagem literária ela encontra um desafio além da própria linguagem, que é o desafio da formação de uma trama, ou a contação da história propriamente dita, né? O contar uma história. Exatamente. A linguagem ela é uma ferramenta, né? Ela é a forma como você esculpe a obra propriamente dita. Mas a constituição da obra, a ideia da obra, ela é o primeiro desafio. Eu acho que aí começa a minha trajetória na literatura, quando eu penso na contação da história, na formação da história e na história que pode impactar, de algum modo, alguma reflexão. Porque eu não posso fugir disso. Eu me coloco esse imperativo, né? Esse imperativo ético-literário. Exatamente. Eu preciso... um compromisso ético do escritor com seus valores, enfim, né? Eu preciso que a literatura seja um debate, né? Eu preciso entender a literatura como um debate. A literatura como uma instigação, né? E dessa forma eu acho que migrar da narrativa longa, que foi minha primeira incursão, para os contos, foi uma transformação bastante importante, porque eu era resistente aos contos no primeiro momento. Né? Eu achava que o conto ele era menor, né? E o que eu descobri no momento em que fiz essa transição é que o conto tem uma exigência muito mais complexa. Muito mais exigência. Porque a coesão em pequeno, num espaço literário apequenado, é muito mais complexo, né? E a densidade tem que ser maior também. A densidade tem que ser maior. Então, o que acontece é que para mim foi uma transformação interessante produzir isso e fazer essa migração, digamos assim. Hoje eu entendo que depois de todo esse tempo de produção e depois de toda a literatura que eu li, eu consigo vislumbrar, digamos assim, de certo modo, o papel que a literatura efetivamente tem que cumprir, muito mais consciente do que eu fazia há 15 anos atrás, né? É uma evolução, da consciência do escritor. Começa a entender e compreender. Essa é a dura luta do escritor ou artista com o intelectual que pensa o seu fazer também. Eu acho que você colocou bem, Edila, essa questão de pensar enquanto você produz e pensar o próprio processo de produção e pensar o porquê você pensa nisso, né? São 3 níveis aqui. Por que isso? Porque, veja bem, a literatura, ela embora tenha sido, de certo modo, relegada a um plano diferente das outras matérias na escola, no colégio, talvez seja uma falta de entendimento do papel, do papel literário, né? Se você pegar, por exemplo, a questão de uma matéria como matemática, é evidente, nós não podemos negar que o básico da matemática, cada um de nós tem que carregar como um conhecimento tácito, tem que estar presente, né? Porque você lida com a matemática o tempo todo. Agora, quando eu coloco a matemática no campo de uma álgebra linear, de uma geometria analítica, de um cálculo diferencial integral, nós estamos falando de um nível da matemática que não é usual no dia a dia. Porém, aquele que estuda isso, ele estica, de certo modo, o seu modelo cognitivo. Ele amplia imensamente. Né? Então, quando o professor força um aprendizado desse tipo, ele está fazendo uma espécie de elasticidade cognitiva. O Steven Pinker, que é um grande psicólogo evolucionista, ele diz isso. Não é normal que um ser humano aprenda matemática. Por isso que tem-se dificuldade em aprender a matemática. Mas é essencial para que você faça... Super necessário para a elasticidade. Se vê por um outro lado, a química, né? A química não tem nenhum rumo prático, se a gente parar para pensar, né? A gente diz assim, mas para que eu preciso aprender química? Bom, se nós suprimirmos a química da escola, nenhum de nós vai comer qualquer coisa que seja industrializada, porque nós dependemos totalmente dos engenheiros químicos para consumir o que nós consumimos. Sim. Então você pode dizer que que qualquer matéria teria menor valor. Cada matéria tem o seu valor e ela tem que ser oferecida aos alunos. E dessa forma a literatura. Porque a literatura entra numa outra dimensão que, embora não tenha cunho prático, né, ela efetivamente transforma o modo como você recebe uma informação, como você interpreta essa informação e como você reage ao mundo.
E como você pode aplicar essa Como você pode aplicar. Para si mesmo, enfim, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse efeito transformacional que a literatura possibilita é sensacional. Eu acho sensacional. Bom, o telespectador pode estar percebendo, o Cássio também é um excelente conferencista. O que é isso? Excelente palestrante. O que é isso? Os contatos para convidá-lo para escolas, para eventos, para feiras, livros, através da editora Oito Inverso. Sem dúvida. O Cássio Pantaleone tem lá o site da editora Oito Inverso. Hoje em dia o pessoal digita e já aparece tudo, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Digita ali na internet. Vamos falar agora, o tempo é escasso, enfim, do Cássio Editor. Esse é outra dimensão, temos pouco tempo, né? Mas é um trabalho, olha, é admirável quem resolve um dia ser o editor num país como o nosso. Podemos mostrar algumas coisas da editora e dar uma amostra geral do catálogo mais diversificado, chamar a atenção de alguns outros. Tu pode falar sobre algum Posso falar? Pode falar. Eu acho que, Dilan, realmente abrir uma editora é um ato de coragem, mas a gente abriu a Oito Inverso dentro de uma pauta que eu chamo de respeito, né? Respeito por todo o processo de produção literária, desde o autor ao teu leitor, e fundamentalmente com uma pauta também de relevância. O que é relevante, o que agrega. E aí a gente descobriu algumas coisas durante esse processo. Eu mesmo descobri algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma linha que... Tem gente que diz que isso é uma literatura menor, como a literatura que a gente chama de quadrinhos ou graphic novel, né, como os americanos gostam de chamar. Porém, o que nós descobrimos é que existem graphic novels sensacionais, absolutamente, literariamente fantásticas, né? E a gente trouxe vários autores alemães e também, inclusive, autores brasileiros, como a Paula Mastroberti, né? O Gaúcho, que essa obra de arte da Paula... A Paula é absolutamente sensacional, ela faz, né? Um trabalho fantástico, assim. E é integrado, porque ela faz tanto a questão do quadrinho, a plástica, quanto o texto. Quanto o texto. Ela é fantástica, de fato. Nós também ampliamos os horizontes da editora. E esse aqui é tradução também. Traduções. Esse aqui é tradução. Os quadrinhos são traduções. Os quadrinhos são traduções. Isso. Uhum. Nós também ampliamos os horizontes da editora, e aqui eu não vou poder deixar de fazer propaganda ao meu amigo Dilan, né, para a linha infantil. E a Oito Inverso Petit veio com essa ideia, né, de publicar literatura infantil de grande qualidade. Já viu que nós estamos aqui, o Dilan Camargo no catálogo, né? Uhum. E esse aqui é o teu último livro, inclusive, né, Dilan? Sim, sim, é verdade, é mentira. Então é dúvida, né? Eu tenho certeza que é verdade. Conversa sobre este aqui, que é uma tradução também. Esse Fuga de Sobibor, e isso é uma coisa que a gente tem na pauta, a questão da relevância, inclusive histórica, é um relato da única fuga bem-sucedida de um campo de extermínio judeu durante a Segunda Guerra Mundial, né? É uma história real. As pessoas que participaram e contaram essa história, a última pessoa ainda está viva, foi feita uma entrevista com ela. Fugiram de um campo de concentração nazista na Segunda Guerra. Um campo de extermínio, na verdade. De extermínio. Era para entrar para morrer, né? E era um jovem na época, ele que conta esse relato, o Richard Rasch, que fez uma pesquisa fantástica, e ele foi traduzido por um professor da Universidade de Passo Fundo. Isso é um dado muito interessante, tradução feita aqui no Rio Grande do Sul. E uma tradução de altíssima qualidade, né? E de uma obra que internacionalmente tem um grande reconhecimento. Tem um grande reconhecimento. É um livro muito importante da editora, inclusive. E a gente ainda tem, né, Dilan, alguns autores internacionais que a gente está trazendo também, que eu tenho uma parceria, a Oito Inverso tem uma parceria muito forte com a Alemanha, e curiosamente isso aconteceu sem querer. Eu não sei exatamente o porquê, embora eu tenha estudado muito filosofia alemã, talvez seja esse um inconsciente, né? Freud explicaria. Mas a gente trouxe alguns autores relevantes para a nova literatura alemã, inclusive o Goethe Institute. Ele está fazendo uma promoção desses novos escritores alemães para quebrar um pouco aquela visão rígida, digamos assim, da literatura dura, né, que a Alemanha produzia. E a Jasmine Hamadan é uma autora que, embora o nome seja egípcio, né, porque ela é filha de egípcios, ela é uma autora tipicamente alemã. O livro é muito ágil, A Cozinha da Alma, é uma tradução, recente essa publicação. É um título muito interessante, muito bonito, A Cozinha da Alma. A Cozinha da Alma. É muito bacana porque conta a história de um adolescente que tem que ir ele tem que se virar, depois que os pais deixam ele atinge a maioridade, ele tem que trabalhar num restaurante, e tudo que acontece ao longo da história lembra para ele uma receita, e a receita do que ele consome é apresentada ao final de cada capítulo. Muito bacana a ideia. Muito bacana a ideia. Nós vamos publicar mais um da Jasmine esse ano também, né, que é o Porco Entre os Peixes, e é um livro muito bom, o último livro dela, muito bom também. Então você vê que
aquele entrelaçamento de ideias, ou a pluralidade, né? Está inclusive na produção do 8 Inverso. Da 8 Inverso. E o título, o nome da editora é interessante, tu já tem falado para aí, mas gostaria que dissesse para o nosso telespectador 8, que é o 8 mesmo, número 8. Inverso. Sim. Ele deve ter um significado para esse título. Também há uma pluralidade de significados, né? O primeiro que o número 8, ele é emblemático para mim na minha vida. Eu não sei por que razão eu carrego esse número comigo desde da minha infância. Quando eu, pela primeira vez na minha vida, ganhei um sorteio, eu ganhei com o número 8. Né? Também porque o número 8 lembra o infinito, né? Na matemática. Eu acho que isso é uma coisa extremamente significativa, porque o infinito dá essa ideia de continuidade, né? De eternidade. A palavra inverso, que na verdade flerta com duas coisas. Primeiro, com a possibilidade de você inverter o 8 e ele continua sendo um 8. E o inverso com uma referência de que qualquer coisa que você possa produzir pode ser produzida em versos, né? Então é nessa linha da versação, vamos dizer assim. Então é um conjunto de significados. Isso. Bom, então acho que com essa descrição, esse ensaio sobre o título, a gente pode encerrar, infelizmente, a nossa entrevista, agradecer imensamente a tua presença, te cumprimentar como escritor, esperar novas obras e que a editora também continue fazendo esse trabalho, tanto da tradução, trazer autores contemporâneos da Alemanha, de outros países, investir nessa dos quadrinhos, que é uma nova linguagem, uma linguagem que cada vez se aprimora mais, sim, enfim, né? E sucesso. Obrigado, Dylan, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no teu programa. Obrigado também ao nosso telespectador, você que está conosco aqui, que nos acompanha, nos Autores de Livros, e que você valoriza essa companhia, porque o programa certamente não é o mais visto, mas continua e vai continuar sendo bem visto, porque o seu olhar está conosco. Obrigado pela companhia e o nosso convite para a próxima semana, um novo Autores de Livros. Até lá e obrigado.